será o julgamento de um dos recursos de Luiz Inácio Lula da Silva em relação a uma condenação em primeira instância que ele recebeu do juiz Sérgio Moro. Eu quero aqui abordar um tema que para mim é muito caro, que é o subtexto deste ato. Não vamos considerar se a condenação ela foi justa ou injusta. Não vamos considerar se há ou não há prova em relação ao ex-presidente Lula. Vamos desconsiderar estas duas situações. Porque não se trata de ser bom ou de ser mal, se trata de ser justo. E, por ser justo, não conheço o processo, conheço apenas as informações de lado contrário ao Lula, de lado favorável a Lula, e não tenho conhecimento técnico para afirmar sobre o mérito do assunto. Mas esse não é aquilo que é mais importante. Não importa o resultado de amanhã, até porque ele já está definido. É o resultado que está definido quando uma pessoa que vai julgar Lula já afirmou publicamente que não havia lido a peça acusatória, mas era muito boa. Tanto é que recebeu ironia de Lula, dizendo que esse juiz teria feito uma leitura dinâmica. O mais importante é o que não está sendo dito, é o ato que não revela as suas entrelinhas. E qual é esse ato? A situação que Lula está enfrentando é um processo o mais rápido de toda a justiça brasileira desde 1500. Claro, a justiça não veio em 1500, mas quando os órgãos de justiça no Brasil foram criados até hoje, este é o processo mais rápido que já existiu. É o mais rápido da quarta região. Os demais são todos lentos, muito longos. Este foi rápido, espantosamente rápido. E isso me faz lembrar de uma situação que é de 1989. Many of Globo's top novella stars supported Lula, and they and other celebrities sang for him on the People's Network. Quando estávamos em um processo eleitoral, onde de um lado estava Luiz Inácio Lula da Silva. Está no ar uma estação de TV diferente. Por que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, aonde meia dúzia pode tudo e a maioria não pode nada. 1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E do outro lado, uma parte numerosa, significativa no Brasil, não tinha candidato. Aqueles que eram contrários a Lula, ao PT e seus aliados, não possuíam candidato. E todos eles se organizaram e se juntaram com Collor de Mello. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5.000 convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibet Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Aqui você vê a verdade na TV. E nós sabemos que essa eleição é notória, inclusive assumida pela Rede Globo, teve
um fato que determinou a vitória de Collor, que foi a edição de uma parte da discussão, do debate entre Collor e Lula. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Sabemos perfeitamente bem que a nossa... Few doubt that Lula lost the second debate. He was unsettled and had been through a grueling and vicious campaign full of personal smears. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar a eleição dia 17. Eu gostaria... In the summary, Collor was forceful. He had all the good lines, as well as 1 minute and 10 seconds more than Lula. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. E quem venceu o debate? Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. O nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses 2 debates. Manter aberto esse canal de 2 mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. No mesmo dia, mais cedo, a Globo havia transmitido um resumo diferente do jornal Hoje. O jornalista Pinheiro supervisionou a edição. O cerne da questão é esse. Entre a edição do jornal Hoje, a hora do almoço, e a edição do jornal da tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alderico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã. Era ao mesmo tempo para os 2 candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Foi foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão grosseira, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os 2 candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença, que era de 1 ponto, apareceu como de 4 pontos.
Ah, e agora que tá o problema. Agora, vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dentro da Rede Globo. Esse foi o Collor, foi realmente ajudado pela Rede Globo. Eu também a mesma coisa, eu achei, cheguei até a dizer, esse negócio aí tá passando mais por baixaria do que, né, uma discussão, sei lá, muito feio. Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do Departamento de Jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite. A intervenção de Roberto Marinho nas eleições pode não ter sido decisiva, mas foi muito importante. Collor acabou sendo uma péssima escolha. E isso definiu o resultado das eleições. Então, aqui temos vários elementos que ocorreram em 1989. E por que eu estou lembrando tudo isso? Está se repetindo uma situação análoga. Hoje, Lula, em todas as pesquisas, por todos os institutos, com todos os métodos, é amplamente favorito para vencer as eleições deste ano. E o outro lado, uma parte significativa, numerosa da sociedade, não possui candidato. Vejam que a situação é similar. Então só há duas formas de barrar Lula. Uma delas é matá-lo. Mas veja, nós não temos a tradição norte-americana que elimina os seus problemas com a bala. Não temos essa tradição aqui. E então está se construindo, e este é o subtexto de toda esta movimentação política, a eliminação de Lula, deixando ele fora do processo eleitoral. Este é o subtexto. Por que eliminar ele do processo eleitoral quando a população, na realidade, escolhe pessoas do tipo Tiririca, escolhe Danley, jogador de futebol, escolhe outro jogador de futebol como Romário, talvez escolha Ronaldinho Gaúcho se for candidato. Escolheu por muito tempo em São Paulo Maluf, tido publicamente como ladrão, hoje na cadeia, cumprindo pena. Então por que retirar Lula do pleito? Será porque ele representa alguma ameaça? Será que ele representa a opinião de quem nunca teve chance? Será que os interesses políticos de Lula sobrepujam os interesses da elite brasileira? É isto que não está sendo dito, obviamente, pela Justiça, tampouco pelo Poder Executivo, ou sequer pelo Poder Legislativo. O objetivo é retirar aquele que vai vencer as eleições. Tirando este candidato, aí as condições para os demais grupos, para os demais projetos, fica tranquilo para estabelecer um processo de disputa. É lamentável, mas este é o subtexto. Será? Pensa nisso.